Tudo bom, Miro? Como você tá? Tudo bem, Thalita? E você, tranquilinha? Tranquilo. Eu Tudo tô numa certinho? confusão dos dias. Ontem chamei quarta também, enfim, uma confusão aqui da semana. É férias escolares, eu tô ficando louca também, sabe? Ah, é? Eu costumo Tô. fazer essas confusões quando eu bebo um pouco mais. Nem bebi. São as crianças aqui no ouvido o tempo todo, a gente se confunde. Que dia é hoje, meu Deus? Ô, Pois é. Miro, a gente passou agora no início do programa essa questão de Lula falando sobre Nízia Trindade, sobre o papel dela importante ali à frente do Ministério da Saúde. Agora, você conhece muito bem essas negociações políticas, né? Talvez ele não teria falado sobre Nízia e a defendido se o Ministério da Saúde não estivesse em jogo, se a pressão do Centrão não tivesse aumentado em relação a essa pasta. O que você acha? Como diz o ditado, onde tem fumaça tem fogo, né? A pressão existe. O Centrão está de olho. O Ministério da Saúde tem um orçamento bilionário, né? 180 bilhões de reais. Né? É um baita orçamento. Né? O Ministério da Saúde tem muita capilaridade. Poxa, saúde é para todo o Brasil, espalhado em mais de 5 mil municípios, nas regiões e tal. Né? Então, o Ministério da Saúde, a demanda, a questão da saúde é uma das questões mais sensíveis do povo brasileiro. Todas as pesquisas de opinião apontam isso. Né? Que a sociedade muito preocupada com a questão da saúde pública. Né? Mesmo esses novos dados do IBGE, né? Processo de envelhecimento da sociedade brasileira, a questão da saúde ganha ainda mais importância. Né? Então o Centrão está de olho na grana, está de olho na capilaridade, está de olho na expectativa que isso gera na sociedade, anseio da sociedade. Eu acho que o recado do Lula foi muito preciso. Ele vai lá para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que por acaso é uma mobilização impressionante, mais de 1 milhão de pessoas no Brasil participaram dos processos, né, de preparação da Conferência Nacional. Agora são 6 mil pessoas reunidas discutindo. Né? Ele vai para lá e afirma, diz, não, esse ministério é meu. Então, não, ninguém tasca, não vem aqui Centrão se meter. Ele não falou quem está com essa. De quem ele ouviu esse recado na mídia, ele não quis citar o nome, habilidoso, né? Até porque vai ter uma votação importante no Congresso Nacional, então ele não quer se meter, né? Ele não fala quem é a gula, mas ele deixou claro, ó, esse ministério é do Lula, esse ministério está muito bem tocado. A Anísia assumiu o Ministério da Saúde desmontado, né? Desmontado. A gestão, as trevas bolsonarianas na área da saúde foi um negócio dramático. Né? Você pega, foram 4 ministros da saúde, um negócio impressionante, 4 ou 5, acho que acabou sendo 5. Né? Você pega o Ministério da Saúde foi totalmente militarizado. Se falava até em República dos Coronéis dentro do Ministério da Saúde, cheio de denúncias de corrupção, denúncias de vacina, envolvendo milico, denúncia de vacina, oxigênio, cheio de denúncias. O Ministério da Saúde, que diziam aquele general Pazuello, falavam que era o craque em logística do Exército, um desastre, responsável por dezenas, centenas de milhares de mortes. O Lula chega a falar, dessas 700 mil, pelo menos 200 mil caem na conta do Bolsonaro, do ministro da Saúde. Então a Anísia pegou um ministério desmontado, militarizado, cheio de disputa interna, né? Briga, né? Tem que fazer uma limpeza de milico, fazer uma limpeza de aspones que estavam lá dentro a serviço da corrupção, a serviço do bolsonarismo. Né? Começa tendo que enfrentar a crise. Você pega a Anísia, começou enfrentando a crise do genocídio do povo Yanomami. Né? Teve que deslocar. Né? Você vê, o SUS foi fundamental para salvar a vida do povo Yanomami. Não é isso? A Anísia teve que enfrentar a crise da onda de desinformação, de ataques à vacina. Tem que fazer toda uma construção, né? Tem que ressuscitar o Zé Gotinha, tem que fazer toda uma reconstrução da importância da vacina, porque o Bolsonaro e a sua família e as suas milícias eram contra a vacina, eram contra, né, uso de máscara, eram contra qualquer medida sanitária de prevenção. Ou seja, a Anísia já fez coisa pra chuchu. Eu fico vendo alguns setores da mídia, dessa mídia privada, nos dois sentidos da palavra privada, falando que a Anísia não está fazendo nada. Meu amigo, ela pegou um ministério desmontado, militarizado, né? E teve que enfrentar
crises importantíssimas, está sabendo enfrentar, não é para menos que nessa Conferência da Saúde é a defesa do SUS e a defesa da Anísia. Nós defendemos a Anísia, nós não queremos que taque a mão aqui, não. E o Lula foi, acho que, muito taxativo. Não tasquem a mão aqui, esse é um ministério, né, que eu nomeei, é o meu ministério, Nízia pode dormir sossegada. Agora, onde tem fumaça tem fogo, tem pressão, né? O Centrão sabe que o governo depende das votações no Congresso, então sabe que depende de negociações, né? Nas negociações entra a questão das emendas parlamentares, mas entra também os cargos, né? E o Ministério da Saúde, então, tem toda essa importância. Então, eu acho que foi muito importante a Conferência da Saúde, esse processo belíssimo de mobilização em defesa do SUS e em defesa da Anísia, né? A Conferência da Saúde, né? Baita mobilização, conversando com o Robert, que é um menino que foi presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, né? E que é da comissão organizadora da conferência, ele falou, bicho, um negócio belíssimo de mobilização nacional, muita participação, discutindo financiamento, discutindo saúde de família, discutindo indústria farmacêutica, discutindo vários aspectos fundamentais na área de saúde. Então, você vai nessa conferência, ela é já um reforço ao SUS, é um reforço à Anísia, e o Lula muito afirmativo, muito, ó, não toquem aqui, não mexam com isso, né? A Anísia, como ele diz, né? Todos os meus ministros da saúde foram realmente excelentes ministros da saúde nas duas gestões Lula e nas duas gestões da Dilma, né? Todos foram ótimos, mas ela é uma mãe, é como uma mãe trata com o filho, né? Tem muito mais sensibilidade, e é uma pessoa muito formada, muito capaz, entende muito, né? Pela Fiocruz, entende muito da área, né? Então acho que foi importante, foi um recado para o Centrão, ó, menos gula, tudo bem, tem política, a gente negocia, não vai ficar dando trampo em ninguém, mas menos gula, esse ministério é meu, não toque. Foi bom. É curioso, né? Parece ser unanimidade no setor da saúde o nome de Nízia. Todos a defendem, todos acreditam que ela tem feito uma boa gestão ali da pasta. Que bom que Lula deu esse recado e que a gente fica com Nízia Trindade à frente do Ministério. Agora, você comenta sobre essas negociações e negociações que estão rolando por conta de uma semana importante no Congresso, né? Principalmente ali na Câmara dos Deputados. Arthur Lira quer mostrar trabalho, Miro? O que você acha? Porque ele disse que vai votar até sexta-feira a questão da reforma tributária, né? Uma questão que há tempo está para ser discutida. Eu tenho comentado todos os dias aqui, na segunda e na terça, pelo menos, né? Que Fernando Haddad tem dito que é preciso aproveitar essa janela de oportunidade de discussão da reforma tributária, porque se deixar passar, só daqui muito tempo a gente conseguirá discutir novamente. O que você tem achado da discussão em torno da reforma tributária? Ele disse que vai ouvir todo mundo, já está ouvindo os governadores, né? E o que essa reforma traz de benefício, na sua opinião? Então, Thalita, eu não sou especialista nessa área, né? Aí você tem pessoas brilhantes, né? Você pega no Fanhani, por exemplo, brilhantes que entendem tudo sobre a questão tributária no Brasil, né? A ministra do Planejamento entende tudo sobre questão tributária no Brasil. Não sou especialista. Me parece que a proposta que está montada até agora, que foi construída, consensuada, ela ainda é uma proposta tímida. Ela não mexe nas grandes questões da questão tributária no Brasil, né? Tributo no Brasil, quem paga tributo no Brasil é trabalhador, que é descontado em folha de pagamento. O ricaço não paga. Quem paga tributo no Brasil é trabalhador, porque é um imposto regressivo que está no produto. Então, eu costumo brincar que o mesmo imposto que eu pago num papel higiênico, que um trabalhador paga num papel higiênico, é o mesmo imposto que um banqueiro paga. Está injusto isso, né? O cocô do ricaço é diferente do cocô do trabalhador, é diferente, né? Então, é injusto esse negócio, né? Então, é uma reforma. O sistema tributário brasileiro é um sistema regressivo, é um sistema que taxa o trabalhador proporcionalmente, taxa muito mais do que o ricaço, que dá um monte de formas de escape para o ricaço, de evasão, né? de fuga, de sonegação. É impressionante a sonegação no Brasil dos ricaços. O trabalhador não tem como sonegar, é descontado na folha de pagamento, né? Então, essa reforma ela ainda não mexe fundo no sistema. O que ela me parece que faz, mas por isso estou dizendo não sou especialista, ela simplifica, né? Você tem
muitos impostos, né, cumulativos, né? Isso tumultua o cenário tributário brasileiro, então ela simplifica com 2 impostos básicos sobre bens e serviços, né? Ela simplifica um federal e um estadual, né, unificando vários impostos, né? Ela permite maior agilidade, ela permite, nesse sentido, ela é positiva. É o que a própria Simone Tebet disse ontem. Não existe reforma ideal. A reforma ideal é a que se aprova. É necessário aprovar alguma coisa. O sistema tributário brasileiro tem muitas deformações. Eu acho que a proposta ainda não pega nas principais deformações. Ela, inclusive, joga para depois a discussão de como vai tributar a renda, né? Tem um prazo de tantos dias para vir uma nova proposta. Mas ela, pelo menos, ajuda a simplificar. Simplificar. Reduz a guerra fiscal entre os estados. Isso é importante, porque isso gera um monte de chantagem, né? Então, eu acho que vale tentar aprovar isso. O Lira aparentemente está empenhado em aprovar, o Arthur Lira. Eu acho que isso tem a ver com N fatores. Tem a ver com o fato de que, se conseguir um certo consenso em torno disso, quem está resistindo são os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, ou seja, são os governadores de direita. É o PL do Bolsonaro que deve fechar a questão contra, né? Estão propondo fechar a questão contra a reforma. Então, quem está resistindo são esses estados, né? Esses governadores, não são esses estados, esses governadores, o Tarcísio, o Cláudio e o Caiado, né? 3 governadores de direita, né? Estão pedindo mais prazo para discutir, dizendo que os seus estados estão sendo prejudicados e outros estados da nação estão sendo beneficiados. Mas o Lira parece decidido a acelerar o processo. Qual é a razão para o Arthur Lira estar tão bonzinho? Né? Por que o Arthur Lira está interessado? Ele diz, não é nada a favor do governo, é a favor do Brasil. Eu acho que isso tem a ver que ele está meio desgastado nos últimos... Ele perdeu muito poder. Né? Ele era o primeiro-ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro não fazia nada, andava de jet ski e motociata e entregou o governo para o Arthur Lira. Era ele que mexia com o orçamento. Ele perdeu isso. Ele perdeu o orçamento secreto, que era um fator fundamental, foi inclusive que ajudou a eleger uma bancada muito conservadora para esse Congresso Nacional, essas emendas do orçamento secreto. Ele perdeu também. E ele tem sofrido vários desgastes recentes, né? Está na costa dele esse tal kit robótica, está na costa dele, né? O Estadão fez uma denúncia fortíssima, está na costa dele ficar indicando parentes para estatais, as chamadas estatais do Lira, né? São chamadas de estatais do Lira. Então, está na costa dele esse negócio de um monte de dinheiro rolando sem dinheiro vivo, que um monte de 300 dinheiro, grana, rolando para a compra de um monte de coisa. Então, ele estava meio desgastado. E é a Polícia Federal que está indo lá, né? Então, ele perdeu o poder e está sofrendo desgaste. Com a reforma, ele tenta recuperar o seu protagonismo. Se aprova, ele sai como uma pessoa importante nisso. Você vê, essa reforma tem pelo menos 30 anos que se fala nela e não se consegue fazer. O último a tentar fazer foi Fernando Henrique e desistiu. Tem 30 anos que se fala nela e não consegue fazer de jeito nenhum. Então ele ganha os louros de opa, eu fui o cara de ter aprovado a reforma, isso aumenta o cacife dele, ele está sofrendo um desgaste de imagem, né? Eu acho que essa é a razão, né? Mas vamos ver, não vai ser uma votação fácil, porque é isso, discutir reforma tributária é discutir luta de classes, é para onde vai a grana. É discussão brava essa, não é? É discutir vários interesses, né? Então, vamos ver. Ele está dizendo que consegue aprovar isso até a semana que vem. A conferir. Pois é, dada a complexidade da discussão, que eu estranho, né? Essa pressa com que ele coloca o debate, a votação. Vamos ver, a gente segue acompanhando a discussão e como que se dará essa votação também.